Sermão 47º, para o 18º domingo depois de Pentecostes. Sobre maus pensamentos. Et convidisset Iesus cogitationes seorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris. Jesus, vendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Mateus 9:4. No evangelho deste dia, conta-se que um paralítico foi apresentado a nosso Senhor Jesus Cristo para que o curasse. E o Senhor curou-lhe não só o corpo, mas também a alma. E disse-lhe: confide, filho, remittuntur peccata tua. Filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Alguns dos escribas, tanto que ouviram estas palavras, disseram em seu coração: ele blasfema. Mas o nosso Salvador logo os fez saber que desvia os maus pensamentos, dizendo: ut quid cogitatis mala in cordibus vestris. Por que pensais mal nos vossos corações? Vamos ao tema deste discurso. Deus vê os maus pensamentos mais absconsos em nosso coração. Ele os vê e os pune. Os juízes humanos só proíbem e castigam os crimes exteriores porque os homens só veem o que aparece exteriormente. Homo enim videt ea quae parent, Dominus autem intuetur cor. O homem vê o rosto, mas o Senhor olha para o coração. Deus proíbe e castiga os maus pensamentos. Examinaremos no primeiro ponto quando os maus pensamentos são pecaminosos. No segundo, grande perigo dos maus pensamentos quando são tolerados. E no terceiro, os remédios contra os maus pensamentos. Primeiro ponto: quando os maus pensamentos são pecaminosos. De duas maneiras erram os homens em relação aos maus pensamentos. Alguns têm temor a Deus, são escrupulosos e receiam que todo mau pensamento que se lhes apresente ao espírito seja pecado. Isso é um erro. Não é o mau pensamento, mas o consentimento que é pecaminoso. Toda a malícia do pecado mortal consiste numa má vontade, em dar ao pecado um perfeito consentimento com plena consciência de sua malícia. Por isso, Santo Agostinho ensina que onde não há consentimento, não pode haver pecado. Nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium. Ainda que a tentação, a rebelião dos sentidos ou o perverso movimento das partes inferiores seja assaz violento, não há pecado desde que não haja consentimento. Non nocet sensus, de São Bernardo, ubi non est consensus. Os mesmos santos têm sido aguilhoados por tentações. Trabalha o diabo mais para fazer os santos cair do que para fazer os ímpios pecar. Ele os tem aos santos em conta de presas mais valiosas. Diz o profeta Habacu, e os santos são o fim do manjar do inimigo. Oi ainipsis incrassat est portio eius et cibus eius pinguis. Porque por elas é que foi engrossado a sua porção e o seu manjar é escolhido. E portanto acrescenta o profeta que o maligno estende sua rede a todos para os privar da vida da graça, não poupando a ninguém. Propter hoc ergo evaginabit gladium sum semper ut interficia gentes sine misericordia. Por isto é que tem ele estendido a sua rede varredora e não cessa jamais
de devastar as nações. O mesmo São Paulo, depois de ter sido feito vaso de eleição, gemeu sob tentações contra a castidade. Propter quod ne extolar, datus est me histibulis carni, angelus satane, ut me colafizat ne extolar. E para que a grandeza das revelações me não ensoberbecesse, disse ele, foi-me dado o estímulo da minha carne, que é qual um anjo de Satanás que me esbofetei. Por 3 vezes rogou ao Senhor o livrasse de tais tentações. Mas em resposta disse-lhe o Senhor que sua graça lhe bastava. Propter quod ter domino rogavi ut discederet a me, et dixit mihi. Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. Limentissime igitur potius gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes se apartasse ele de mim. E disse-me, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Deus permite que até seus próprios servos sejam tentados, tanto para provar-lhes a fidelidade, quanto para purificá-los de suas imperfeições. E para a consolação das almas tímidas e escrupulosas, direi aqui que, segundo a universal opinião dos teólogos, quando uma alma que teme a Deus e odeia o pecado está em dúvida se consentiu no mau pensamento, não está ela obrigada, enquanto não tiver certeza de o ter consentido, a o confessar, pois é então moralmente certo que ela ou não consentiu. Se tivesse deveras incorrido em grave pecado, não teria dúvida sobre isso, pois o pecado mortal é um monstro tão horrível que é impossível para aquele que teme a Deus admiti-lo na alma sem o seu conhecimento. Outros que não são escrupulosos, mas ignorantes, tendo frouxa consciência, pensam que os maus pensamentos, ainda que voluntariamente consentidos, não são pecados mortais, a menos que o ato seja consumado. É este um erro pior do que o primeiro. O que legalmente não podemos fazer, não podemos desejar legalmente. Por isso é que o mau pensamento a que uma pessoa consente tem a mesma malícia que o ato maldoso. Assim como as obras pecaminosas nos separam de Deus, assim também sucede aos pensamentos pecaminosos. Perverse enim cogitatione separant a Deo, probata autem virtus cordibit incipientes. Porque os pensamentos perversos afastam de Deus e o seu poder convence de loucura os que o põem à prova. E como todas as más ações são conhecidas de Deus, assim também vê ele todos os maus pensamentos e os há de condenar e punir. Nolite multiplicare locui sublinia gloriantes, recedent superba de ore vestro, qui a Deus scientiarum dominus est, et abeo ponderantur actiones. Não queirais multiplicar palavras altivas, vangloriando-vos. Afaste-se da vossa boca a antiga linguagem, porque o Senhor é o Deus das ciências e os seus desígnios são retos. O Senhor é o Deus de todo o conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança. No entanto, nem todos os maus pensamentos são igualmente pecaminosos. Nem todos os que são pecaminosos têm a mesma malícia. Num mau pensamento, podemos considerar 3 coisas: a sugestão, o gozo e o consentimento.
A sugestão é o primeiro mau pensamento que se apresenta à mente. Não é pecado, mas quando rejeitado, uma ocasião de mérito. Quantas vezes resistires de Santo Antonino, tantas vezes serás coroado. O gozo tem lugar quando a pessoa para, por assim dizer, para olhar para o mau pensamento, para contemplá-lo, que pela sua prazenteira aparência produz deleite. A menos que a vontade consinta, não é tal deleite pecado mortal, mas é sim pecado venial, e se não for resistido, corre a alma o risco de nele aquecer. No entanto, quando esse perigo não é iminente, o pecado é tão só venial. Porém, tende a observar que quando o pensamento contraria a castidade, somos, de acordo com a comum opinião dos teólogos, obrigados, sob pena de pecado mortal, a oferecer positiva resistência ao deleite suscitado. Porque se não for resistido, facilmente obtém o consentimento da vontade. Se o indivíduo não repelir os prazeres de Santo Anselmo, o prazer converte-se em consentimento e mata a alma. Assim, malgrado não deva a pessoa consentir no pecado, se deleita em obscenidades e não se esforça por resistir ao gozo, é culpada de mortal pecado, expondo-se ao iminente perigo do consentimento. Lava a malizia cortum Jerusalem ut salva vias. Usque comorabuntur in te cogitationes inique. Lava, ó Jerusalém, o teu coração de toda maldade, para que seja salva. Até quando permanecerão em ti pensamentos pecaminosos? Por que, pergunta o profeta, por que permitis que pensamentos danosos permaneçam em vossa mente? Por que vos não esforçais pelos banir do coração? Deus quer que vigiemos o coração com especial desvelo, porque é do coração, isto é, da vontade, que depende a nossa vida. Omni custodia serva cortum, ui ex ipso vita procedi. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Finalmente, o consentimento, que é a causa do pecado mortal, dá-se quando a pessoa sabe com clareza que o objeto é mortalmente pecaminoso e, no entanto, o abraça de boa mente. Por pensamento, pode uma pessoa pecar gravemente de duas maneiras: por desejo e por complacência. Peca uma pessoa por desejo quando quer levar a cabo um mau ato que tenciona, ou pelo menos o praticaria se tivesse oportunidade. Desejo é um pecado mortal ou venial, conforme o ato que ela deseja cometer seja mortal ou venialmente pecaminoso. No entanto, na prática, a consumação do ato externo sempre aumenta a malícia da vontade, quer porque geralmente aumenta a complacência que a vontade se entrega, quer porque faz que esta se prolongue no tempo. Por isto, se o ato ocorreu, é necessário mencioná-lo na confissão. Uma pessoa peca por complacência quando, não desejando cometer o ato pecaminoso, com ele se deleita como se o tivesse cometido. Tal complacência chama-se deleitação morosa. Chama-se morosa não porque a complacência no pensamento dos atos infames dure considerável tempo, mas porque a vontade nele se detém gozosa. Por isso, o pecado de complacência pode, como ensina Santo Tomás, ser cometido no momento. Dicitur morosa, diz o Santo Doutor, non ex mora temporis, sed ex eo quadratio deliberans circa eam immoratur, revolvens libenter, quae statim respui debuerunt. Ele diz libenter voluntariamente,
para remover escrúpulos de pessoas de tímida consciência que sofrem mal a seu grado certos movimentos, certos prazeres carnais, embora tudo façam em seu poder pelos banir. Ainda que a parte inferior sinta um certo prazer, enquanto a vontade não consentir, não há pecado, pelo menos não há pecado mortal. Repito com Santo Agostinho que o que não é voluntário não é de modo algum pecaminoso. Malum nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium. Nas tentações contra a castidade, aconselham-nos os mestres espirituais não tanto a lutar contra o mau pensamento, mas a voltar a mente para algum objeto espiritual, ou pelo menos neutro. É útil combater outros maus pensamentos face a face, mas não os pensamentos de impureza. Segundo ponto, o grande perigo dos maus pensamentos. É necessário precatarmos-nos com a máxima diligência de todos os maus pensamentos, pois representam grande abominação aos olhos de Deus. Os maus pensamentos são uma abominação para o Senhor. E chamam-se abominação ao Senhor porque, como diz o Santo Concílio de Trento, os maus pensamentos, sobretudo os que são contrários ao 9º e ao 10º mandamentos, infligem por vezes à alma uma ferida mais profunda e são mais perigosos do que os atos externos. Non nunquam animam gravius hautiant, et periculosiora sunt isque in manifesto admittuntur. Por muitas razões são eles mais perigosos. Primeiro, porque os pecados de pensamento são mais facilmente cometidos do que os de ação. A miúde, as ocasiões dos atos pecaminosos estão ausentes, mas os pecados de pensamento são cometidos sem a ocasião. Quando uma alma volta as costas para Deus, o coração está continuamente inclinado para o mal, o que causa prazer, multiplicando assim sem número os pecados. Todo o pensamento de seu coração estava inclinado para o mal o tempo todo. Em segundo lugar, na hora da morte não se podem cometer ações pecaminosas, mas podemos então ser culpados de pecados de pensamento. E aquele que teve o hábito de consentir em pecados perversos durante a vida estará em perigo de lhe ser condescendente na hora da morte. Porque então as tentações do diabo são ainda mais violentas. Sabendo que tem pouco tempo para conquistar a alma, usa ele de 1000 artimanhas para a levar ao pecado. Ve terri et mari, via descendi diabolus ad vos haben sidan baiam, sciens quod modicum tempus habet. Ai, da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo para perder almas. Estando em perigo de morte, Santo Eleazar, como relata Súrios, foi tão severamente tentado com maus pensamentos que disse após sua recuperação: oh, quão grande é o poder dos demônios na hora da morte! Venceu o santo as tentações, porque estava habituado a rejeitar maus pensamentos. Mas miserável é o homem que desenvolveu o hábito de os cometer. Conta Padre Segneri que certo pecador se entregava a iníquos pensamentos durante a vida. Ao morrer, fez sincera confissão de todos os seus pecados e estava verdadeiramente arrependido deles. Mas depois da morte apareceu uma pessoa e revelou-lhe que estava condenado. Disse que sua confissão era válida e que Deus lhe perdoara todos os pecados. Disse ainda que antes da morte, o demônio lhe sugerira que, em se recuperando da enfermidade, seria ato de ingratidão abandonar uma mulher que lhe tinha grande afeição.
Ele afastou a primeira tentação. Veio uma segunda que ele também rejeitou. Mas tendo continuado a pensar um pouquinho mais, foi tentado uma terceira vez. Então cedeu à tentação e assim se perdeu. Terceiro ponto, sobre os remédios contra o mau pensamento. Diz o profeta Isaías que para nos libertarmos dos maus pensamentos, mistério é suprimir a maldade dos nossos pensamentos. Lavamini mundi estote, auvertem malum cogitationum vestrarum ab oculis meis, qui escite agere perverse. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos, cessai de fazer o mal. Que quer ele dizer com tirar de diante dos olhos a malícia de nossos pensamentos? Ele quer dizer que devemos afastar as ocasiões de maus pensamentos, evitar ocasiões perigosas e manter distância de más companhias. Conheci um jovem que era um anjo, mas em decorrência de uma palavra que ouviu da boca de um mau companheiro, veio-lhe um mau pensamento e nele assentiu. Ele era de opinião que este foi o único pecado grave que cometeu em toda a sua vida, pois depois tornou-se religioso e ao cabo de alguns anos expirou envolto em aura de santidade. Assim também é mister abster-se de ler livros obscenos ou de qualquer outra forma ruins. É preciso, outro sim, evitar bailes com mulheres e comédias profanas. Pelo menos quando tais bailes ou comédias forem indecorosos. Alguns jovens hão de perguntar: padre, é pecado fazer a corte? E eu respondo: não posso afirmar que seja em si mesmo um pecado mortal. Mas aqueles que o fazem estão muitas vezes em iminente ocasião de pecado mortal. E a experiência mostra que poucos deles estão isentos de graves faltas. É-lhes inútil dizerem que não tiveram mau motivo nem maus pensamentos. Isso é uma ilusão do diabo. No princípio não sugere ele maus pensamentos. Mas, quando por frequentes conversas, falando a miúde de amor, quando a afeição desses amantes se fortalecer, torná-los-á o diabo cegos ao perigo e à pecaminosidade de sua conduta. E descobrirão eles ao fim que, sem saber como, perderam a alma e a Deus por escândalos e inúmeros pecados de impureza. Quantos jovens de ambos os sexos ganham o demônio desta maneira? E de todos esses pecados de escândalo, pedirá Deus conta aos pais e às mães, que são obrigados, mas negligenciam, mas são obrigados a impedir essas conversas perigosas. Por isso são eles a causa de todos estes males, e em virtude de tais faltas serão severamente castigados por Deus. Acima de tudo, para evitar maus pensamentos, devem os homens abster-se de olhar para as mulheres, e as mulheres devem ter o mesmo cuidado, ou seja, evitar qualquer contato com os homens. Repito as palavras de Job, que já citei muitas vezes. Pepe de feidos cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Fiz pacto com os meus olhos de nem sequer pensar um mau fim numa virgem. Afirma ele ter feito pacto com os seus olhos de que nem sequer pensava em uma virgem. Ora, que tem os olhos que ver com pensamento. Os olhos não pensam, só a mente pensa. Mas tinha ele boa razão em dizer que fez pacto com os seus olhos de não pensar sequer em mulheres. Pois de São Bernardo, que é pelos olhos que entram na mente os dardos do amor impuro, aquele que mata a alma,
per oculos intrat in mentem sagita impori amoris. Daí dizer o Espírito Santo: averte vacem tuam a muliere conta, et ne circumspite aspetio alienam. Afasta os teus olhos da mulher enfeitada e não olhes com curiosidade para a formosura alheia. É sempre perigoso olhar para a juventude elegantemente trajada e fazê-lo adrede, fazê-lo de propósito, sem justa causa, é pelo menos pecado venial. Quando se apresentam pensamentos contra a castidade, que muitas vezes ocorrem sem ocasião imediata, é preciso, como já disse, bani-los de uma vez, sem entrar em disputa com a tentação. No momento em que perceberdes o pensamento, rejeitai-o sem lhe dar ouvidos, nem examinar o que vos diz ou representa. Conta-se no livro das sentenças dos padres que viu São Pacômio certo dia um demônio que se jactava de ter feito cair muitas vezes em pecado ao monge, porque este, quando tentado, em vez de se voltar para Deus, dava ouvidos às suas sugestões e começava a arrazoar com as tentações. Mas o santo ouviu outro demônio queixar-se de que não podia ganhar nada com o monge que tentava, porque o monge recorria imediatamente a Deus para obter ajuda e assim saía-se sempre vitorioso. Este é o conselho de São Jerônimo. Logo que a concupiscência nos surgir o mal, exclamemos: o Senhor é o meu auxílio. Stadimur tibido titilaverit sensum, erumpamus in vocem Domine auxiliator meus. Se a tentação persistir, assaz útil será dá-la a conhecer ao seu confessor. Soía São Felipe Neri dizer que uma tentação revelada está vencida pela metade. Nos assaltos da impureza, alguns santos recorreram a mortificações muito severas. São Bento rolou seu corpo nu entre espinhos. São Pedro de Alcântara atirou-se às álgidas águas de uma piscina. Mas julgo que o melhor meio de vencer tais tentações é recorrer a Deus, que nos dará certamente a vitória. Laudabilem invocabo Dominum, et ab inimicis mei salvus ero. Invocarei o Senhor louvando-o, cantava Davi, e serei salvo dos meus inimigos. E quando depois de pedir auxílio a Deus, persevera a tentação, não devemos deixar de rezar. Devemos até multiplicar as orações. Devemos suspirar e gemer diante do Santíssimo Sacramento da capela, ou diante de um crucifixo no nosso quarto, ou diante de alguma imagem de Maria Santíssima, que é a mãe da pureza. Verdade é que todos os nossos esforços são baldados se Deus nos não sostiver com sua própria mão. Mas por vezes exige Ele tais esforços de nossa parte, para que possa suprir-nos a tibieza e assegurar-nos a vitória. Em tais combates com o inferno, útil é no princípio renovar nosso propósito de nunca ofender a Deus e de perder antes a vida que sua graça. Então devemos apresentar-lhe insistentes petições, dizendo: Senhor, dai-me forças para resistir a esta tentação. Não permitais me separe eu de vós. Privai-me da mesma vida, mas não concedais vos perca eu a vós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria Purissima, sine labore genari concepta, ora pro nobis. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Assim seja. Amém.
Música